Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Meu nome é Vitor Hugo e esse aqui é o canal do Guará. Sejam bem-vindos a mais um vídeo e ficamos no empate amargo contra o Atlético Mineiro no último sábado. 2-2 depois de abrir 2-0. E esse vídeo é uma análise tática onde a gente vai falar tudo sobre o jogo. A gente vai ler o jogo tático das duas equipes e debater no que deu certo e o que deu errado, obviamente com foco para o Fluminense, para a equipe do treinador Fernando Diniz. Então, sem muito mais enrolação, eu já vou pedindo para que você deixe o seu like aqui no vídeo, para que você se inscreva aqui no canal do Guará, caso não seja inscrito. Lembro vocês mais uma vez, a gente tem uma meta muito ambiciosa de chegar aos 1000 inscritos até o final do ano. E aos 700 inscritos nesse mês de maio, que é o mês do meu aniversário. A gente já está com quase 660 inscritos, então conto com a inscrição de cada um de vocês, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos rodar a vinheta do canal para poder começar a falar do jogo. O Atlético Mineiro do Milito é um time muito aplicado taticamente. A gente viu durante o jogo um Atlético que se defendia em 4-4-2 e atacava em um 3-3-4. Era um time muito ofensivo quando tinha posse de bola. Ele abria o Guilherme Arana na ponta esquerda e abria o Gustavo Scarpa na ponta direita. E o antídoto do Fernando Diniz para conter as subidas do Guilherme Arana, um jogador que tem convocações para a seleção brasileira no seu currículo, foi colocar dois pontas pelo lado direito. Ele manteve o Marquinhos como lateral direito e colocou o Douglas Costa como ponta direita. Fazendo essa dobradinha pelo lado direito, o Guilherme Arana teve que ter muito mais preocupações defensivas do que subidas ofensivas, principalmente no primeiro tempo. E deu tão certo que logo aos 3 minutos o Fernando Diniz já foi premiado. Em uma cobrança rápida de falta, rolou uma tabelinha ali pelo lado direito do Douglas Costa com o Marquinhos, que fez uma jogadaça e só jogou para o meio da área para o Germancano empurrar para o gol e fazer o L, que não foi feito porque ele tomou uma joelhada do Scarpa na jogada e ficou caído no chão. Uma ótima jogada ofensiva do Fluminense que pegou o lado direito todo do Atlético mal posicionado após essa cobrança rápida de falta. Um gol que talvez dê esperança de uma mudança tática, porque foi um gol muito vertical, uma jogada que a gente não está acostumado de ver no time do Fernando Diniz. E mesmo com a vantagem, o tricolor não relaxou, subindo o bloco, marcando com muita intensidade, e com a postura que a gente queria ver em muitos desses jogos do Fluminense em 2024. O Atlético Mineiro do Milito não conseguiu imprimir a velocidade de jogo que a gente costuma ver desde a chegada do argentino no comando técnico do Atlético Mineiro. E isso muito se deu pela postura do Fluminense dentro de campo. E antes da gente passar para a segunda etapa, eu quero mais uma vez elogiar a evolução do Marcelo defensivamente. No ano de 2024, ele vem conseguindo corrigir e muito a sua principal deficiência desde a sua chegada no Fluminense lá em 2023. Mais uma vez, um bom jogo defensivo do Marcelo, que por muitas vezes compunha uma linha de 3 junto com o Felipe Melo e o Manuel na zaga. Gostei muito, mais uma vez, da partida do Marcelo. O Fluminense começou o segundo tempo sendo pressionado, e aí vem as 3 mudanças do Fernando Diniz. Ele saca o Felipe Melo, o Douglas Costa e o Paulo Henrique Ganso. Entram no lugar desses jogadores o Felipe Andrade, o Alexander e o Renato Augusto. E o time logo muda taticamente para um 4-4-2, com o Renato Augusto fazendo a função de segundo atacante e o Lima abrindo na meia direita. Essa mudança faz com que o Fluminense renove o seu fôlego e continue tendo muita intensidade. E logo é premiado por conta dessa intensidade e por conseguir subir a marcação com muito fôlego. O Everson falha na saída de bola, o Alexander pega a bola, toca no Renato Augusto, que só tem o trabalho de tirar do goleiro do Atlético Mineiro e ampliar a vantagem do Fluminense. Depois do segundo gol, o Fluminense continuou bem e podia até ter ampliado o placar para um 3-0, se o Germancano tivesse chutado de primeira, como é do seu costume. O Germancano tinha o gol aberto para chutar de primeira, ele domina, ajeita e acaba tendo a marcação na frente do gol e perdendo a chance de finalizar com o gol aberto e poder aumentar o placar para o Fluminense. O Fernando Diniz vinha fazendo um ótimo jogo em relação à leitura tática, vinha acertando e muito, praticamente 100%. E aí chega finalmente a hora do seu erro, o erro que ajuda a gente a entender e ajuda a construir o empate do Atlético Mineiro. A partir do momento que o Fernando Diniz saca o Lima, um jogador de mais intensidade de pegada na marcação do que o uruguaio Terans, que acabou entrando no seu lugar, o Fluminense começa a ir muito mal defensivamente, a perder o meio-campo para o Atlético Mineiro e deixar mais espaços para o time mineiro,
que logo na entrada do Vargas, no lance que ele sai da linha lateral para entrar em campo, no mesmo pique, ele entra sem nenhuma marcação do Manuel, que falha e falha feio, e marca o primeiro gol do Atlético Mineiro na partida. Depois de sofrer esse primeiro gol, o Fluminense teve mais uma chance de matar o jogo, dessa vez nos pés do Alexander, que podia ter jogado a bola para o meio da área, onde tinha duas opções, mas foi fominha e preferiu chutar, acabou perdendo o gol, e uma baita oportunidade do Fluminense marcar o terceiro gol e ter terminado o jogo com 3 pontos e a vitória. Por isso esse empate teve um sabor tão amargo. E em menos de 5 minutos do primeiro gol, sai o segundo gol do Eduardo Vargas e do Atlético Mineiro. O Guilherme Arana acaba tendo muita liberdade por conta da marcação frouxa do Terãs e o Vargas acaba se antecipando ao Felipe Andrade, cabeceando com muita liberdade e aumentando o placar, empatando o jogo para o Atlético Mineiro. Ocorreu uma falha do Felipe Andrade em proteger a área, e a gente tem que lembrar que o Felipe Andrade é só um garoto que está subindo agora e a gente pedia tanto para que ele fosse testado em jogos maiores. Esse foi o primeiro teste dele. Eu sei que ele errou, mas dessa vez eu vou passar pano para o Felipe Andrade, porque é um jogador jovem, é um garoto de Xerém que vai evoluir, mas que obviamente vai cometer erros nesse período que estiver em evolução. A gente tem que ter paciência com o garoto, que sim, errou, mas tem muita margem para evolução e mais uma vez mostrou alguns pontos positivos. Eu acredito que seja muito importante a gente falar também do emocional do Fluminense. O Fluminense que toma o primeiro gol e simplesmente entra em frangalhos. Depois que tomou o empate, então, nem se fala. O Fluminense não conseguiu mais jogar futebol, foi atacado pelo Atlético Mineiro até o final do jogo e viu o Fábio despontar para ser o melhor em campo, em uma ótima atuação dos jogadores de linha. O Fábio pegou 2 bolas dificílimas na reta final do jogo e garantiu com que o Fluminense não perdesse a partida. O time me parecia perdido e sente muito quando sofre os gols. Parece até um time que está brigando contra o rebaixamento na reta final do ano, que sofre um gol e acaba batendo cabeça, entrando em parafuso, porque tem a necessidade de ganhar. Isso está acontecendo com o Fluminense e não é do sábado, é de toda a temporada 2024. Isso aconteceu contra o Vasco, quando a gente saiu com a vitória. Isso aconteceu contra o Bahia, quando a gente toma aquele primeiro gol e uma pressão do Bahia. Isso aconteceu contra o Red Bull Bragantino. A gente toma um gol e se desliga tomando o segundo gol e depois consegue empatar o jogo. Isso aconteceu também contra o Atlético Mineiro. Desde o começo do Campeonato Brasileiro, o Fluminense abriu o placar em 4 oportunidades e só venceu em uma. Isso mostra muito do emocional da equipe após sofrer um gol de empate ou um gol que diminui o placar. O Fluminense realmente tem muitos problemas referentes a isso. O emocional da equipe me parece muito abalado. E aí, basta muito trabalho da psicóloga Emily para poder reconstruir esse psicológico da equipe. Porque em 2023 a gente via justamente o contrário. Era um time que sofria o primeiro gol e conseguia jogar melhor, conseguia ir para frente com muito mais qualidade. O time do Fluminense em 2024 definitivamente faz o contrário disso. E antes de ir para as considerações finais, eu não posso deixar de parabenizar o Rafael Claus por mais uma vez fazer uma arbitragem do nível dele em um jogo do Fluminense. Uma arbitragem que não marcou faltas óbvias, que inverteu faltas, que não teve o mínimo de critério para cartões amarelos para as duas equipes. Parabéns ao Rafael Claus. Não fez nada do que eu não estava esperando. Mais uma péssima arbitragem no jogo do Fluminense. O que não condicionou o resultado, não dessa vez. Agora sim, chegando nas considerações finais, foi por muito pouco que o Fluminense não entrou na zona do rebaixamento nessa rodada, depois de perder esses 2 pontos para o Atlético Mineiro. E vai precisar recuperar essa pontuação na próxima segunda-feira contra o São Paulo, fora de casa no Morumbi. E antes da gente encerrar o vídeo, eu reforço mais uma vez para que você deixe o seu like aqui embaixo, que você se inscreva aqui no canal do Guará, caso você não seja inscrito. Te lembro mais uma vez que temos uma meta ambiciosa de chegar aos 1000 inscritos até o final do ano, então eu realmente conto com a inscrição de cada um de vocês, tá bom? E também, claro, eu peço para que você comente aqui embaixo o que você achou do jogo do Fluminense, do que você achou das mudanças táticas do Fernando Diniz, o que você achou das falhas do Fluminense que ocasionaram os gols do Atlético Mineiro. E se você concorda comigo de que esse foi o melhor jogo do Fluminense por boa parte dele. O jogo do Fluminense taticamente e tecnicamente. E lembrando que eu também conto com o seu compartilhamento. Manda esse vídeo nos grupos de Fluminense no WhatsApp, manda esse vídeo nos grupos de futebol, manda esse vídeo no grupo da pelada de final de semana e também, claro, para aquele seu amigo tricolor bem enjoado que ficou louco da cabeça com mais um resultado adverso do Fluminense, principalmente depois de abrir 2 gols de vantagem.
Um abraço a todos e te encontro aqui no canal do Guará na quinta-feira para o pré-jogo de Fluminense e Colo-Colo pela Libertadores da América lá em Santiago, no Chile. Até a próxima!